Fala pessoal, para você que já me segue, seja muito bem-vindo, e para você que está chegando agora no canal, eu sou Luiz Felipe Leidens, especialista em marketing e Key Account, e toda semana eu trago aqui um conteúdo falando sobre gestão de marketing, gestão de contas-chave, gestão comercial, estratégias de marketing, estratégia de vendas, e agora eu tenho uma novidade para você. Eu vou começar a trazer a partir desse vídeo um radar de mercado para te ajudar a tomar melhores decisões, olhando para o que acontece no mercado, o que acontece na economia, na geopolítica, trazendo aqui alguns indicadores que vão te ajudar, e não só os indicadores, fazendo a minha análise, o meu olhar de especialista na área, e especialmente em agro, onde eu atuo há 24 anos, vou estar trazendo aqui análises que vão te ajudar a tomar boas decisões. Então, se você está no mercado, precisando tomar boas decisões, especialmente no mercado de agro, no mercado que é afetado pelo comércio global, pelas commodities, fique ligado nesse vídeo, esse vídeo é para você, eu tenho certeza que vai te ajudar. Hoje em dia não basta você saber o que está acontecendo, você precisa saber interpretar os impactos daquilo que acontece no mundo. E nesse vídeo eu vou fazer algumas análises de indicadores de mercado, como eles variaram desde o início do ano, é para começar a trazer os dados e também indicadores que são relevantes no negócio, relevantes na economia, que afetam todos os mercados, e vão desenhar aqui um cenário para que você entenda como as coisas mudaram desde o dia 1º de janeiro, desde que começou esse ano, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, baseado em alguns dados que afetam a dinâmica de todos os mercados e especialmente do agronegócio. Falando aqui de alguns indicadores que afetam receita, a gente sabe que o mercado de commodities ele é precificado em dólar, o câmbio afeta todo tipo de comercialização, seja de soja, de milho, e aqui extrapolando, saindo fora do universo agro, falando de minério de ferro, outras commodities que são precificadas em dólar, o câmbio é muito relevante na estratégia comercial, na estratégia de negócios, de empresas, de negócios que têm, por característica, o mercado de commodities. E aqui para dar um dado, quando o ano iniciou, o dólar estava cotado a R$ 5,45. E no momento que eu gravo esse vídeo, está R$ 4,90. Ou seja, foi uma queda, uma variação aí de mais de 10% na taxa de câmbio. Isso afeta completamente as receitas, só para pegar um exemplo aqui de agro, que é um universo bastante familiar para mim. Produtor rural, ele recebe as suas receitas em dólar. As commodities agrícolas, soja, milho, são todas cotadas em dólar, e essa baixa no câmbio afeta diretamente a receita de maneira negativa. Então, é muito importante que quem trabalha nesse tipo de mercado, que é cotado em dólar, possa fazer hedges e travas ao longo do tempo para garantir um nível de receita. E lá no início do ano, ainda era visto um mercado um pouco difícil por causa do preço da soja, e olha só o que aconteceu, o câmbio caiu, isso afeta diretamente a receita, e também a soja caiu, para pegar esse exemplo do agro. Né? Nós tínhamos uma soja cotada aí a $13,30, e hoje nós temos um índice aí de $12,01, num índice que eu vou colocar aqui na tela, que é o índice que acompanha os preços futuros da soja. Ou seja, a commodity caiu em dólar e a taxa de câmbio também está mais baixa, ou seja, é um momento bastante complicado em termos de receita para quem comercializa soja, no caso, produtor rural, empresas de trading. Então, só para dar um cenário aqui. E se nós olharmos para a linha de custos, né, estamos vendo aí fatores geopolíticos afetando muito a questão do petróleo. O petróleo que lá no início do ano, o índice Brent, que eu vou colocar aqui na tela também, estava $78 o barril, e no momento que eu estou gravando esse vídeo está a 110, já chegou a bater 120 ao longo aí desse conflito no Oriente Médio. Então, os custos aumentaram, porque o petróleo ele afeta não só o negócio aí de soja, mercado agro, mas afeta todos os mercados, em função aí de custos logísticos e tudo que carrega, ainda mais nosso país que tem modais pouco divididos e diluídos em diferentes tipos de transporte. É bastante utilizado o modal rodoviário, que é o mais caro de todos, e essa alta do petróleo acaba afetando aí os custos. E aí você vai dizer, poxa, mas teve movimentos aí de
isenções, né, que não repassou o custo para quem está transportando aqui no Brasil, tudo bem, mas se você exporta, o seu custo de exportação vai aumentar, porque o petróleo é cotado no mercado internacional em dólar, e da mesma forma se você importa, né? Então, essa alta no petróleo certamente afetou de alguma forma, inflacionando aí os seus custos e achatando a sua margem. Então, para não me estender demais aqui no vídeo, eu falei um pouquinho aqui de como o câmbio caiu aí ao longo desse ano e que isso afeta receitas de maneira negativa de quem exporta, citando aqui como exemplo o produtor rural, e falei aqui do índice do petróleo para falar o quanto os custos também aumentaram, ou seja, as margens estão mais comprimidas, o que é extremamente complicado. E aqui para finalizar o meu vídeo, qual que é a leitura estratégica? Os custos de energia aumentaram, né? Falando aqui o exemplo do petróleo, né? Só para citar talvez o principal indicador aqui desse aspecto, o câmbio caiu e commodities caíram, o que traz aí receitas menores para quem está no agro, para quem recebe em função de preço de commodity, e se é outro mercado baseado em commodities, a exemplo do minério de ferro, como eu já citei, é a mesma situação, e o frete aumentou em função aí da subida do petróleo, que bastante afetado aí pela guerra, o conflito no Oriente Médio, que afetou uma região que é muito relevante aí na questão do petróleo, que é o principal índice aí de energia. Então, qual que é a minha recomendação? Que ao longo do tempo, quem comercializa commodities possa fazer alguns hedges, né, observando aí o mercado, e se faz muita comparação com o passado, com anos em que os ventos estavam muito favoráveis, mas é preciso ficar atento, porque talvez o momento de mercado é diferente do que foi no passado, não dá para ficar esperando, por exemplo, que o preço das commodities vá ter um boom novamente, num curto prazo. Não é essa visão que a gente tem, dado que nós temos uma oferta também bastante robusta, aí, com safras recordes, boas safras aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é a maior produção, e isso acaba colocando muita oferta de produto e o preço acaba caindo. Então é importante diluir a comercialização ao longo do tempo, não deixar para depois essa comercialização, fazer um hedge que possa proteger o seu custo, proteger a sua margem, para que você não seja tão afetado aí no mercado em relação a questões geopolíticas e coisas que não estão no teu controle. Sempre aquele princípio: foque nas variáveis que você tem controle. Esse é um princípio que eu trago aqui em muitos vídeos que eu falo de gestão de marketing, gestão comercial. Foque nas variáveis que estão sob o seu controle, porque aquelas que você não tem controle, não vale a pena você despender uma energia. E para isso você precisa ter muito foco na gestão, aquilo que está na sua mão, e falando aí de mercado, fazer uma boa estratégia comercial vai te ajudar. Se inscreva aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que eu estou falando aqui de dados de mercado, para trazer alguns insights para você que precisa tomar decisões, além de conteúdos que estão aqui nesse canal, né, conteúdos de gestão comercial, gestão de marketing, gestão de contas-chave, comunicação, são áreas de negócio que vão te ajudar a alavancar o seu negócio. E tem vários vídeos aqui disponíveis, eu convido você a assistir, e eu vou colocar mais vídeos aí ao longo do ano, toda semana um conteúdo novo, ou falando de mercado, ou trazendo alguma estratégia diferente para ajudar você nos seus negócios.